Olá, tudo bem? Na última sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025, tivemos o privilégio de receber aqui na Estruturar o Dr. Elton Baioco, sócio do Farraxa de Castro Advogados, ministrando a palestra sobre os desafios que enfrentaremos com a implantação da reforma tributária. Ainda temos muitas dúvidas e inseguranças em relação a essa implantação, uma vez que dependemos de regulamentações e da formação do comitê gestor. Mas o objetivo deste debate foi nos antecipar naquilo que é possível, principalmente em relação aos contratos de locações comerciais assinados antes da publicação da Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro de 2025. Estamos disponibilizando esse rico conteúdo a todos os nossos clientes. Espero que seja útil a todos. Aproveito para convidar a todos para fazer a sua inscrição em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço a todos. Bom dia, pessoal. É uma satisfação, uma honra, em primeiro lugar, estar aqui. O Sérgio, nesses anos todos aí que a gente já se conhece, né? Até me permitam aqui, né? É uma satisfação assim ver o desenvolvimento, né, do Sérgio, da Estruturar, enfim, ao longo de todos esses anos. A gente se conheceu numa operação da Panvel, né? Panvel da Avenida Iguaçu, ali com o Ângelo Sampaio. Isso era 2009, 2010, por aí. E desde então, né, conheci o João, conheci muita gente, estou conhecendo agora, né, os senhores. A equipe cresceu, né? O Dargon a gente fala todo dia, né? E eu assim, eu acho muito bacana a história da Estruturar, né? Quando eu conheci o Sérgio, era lá na Rua Buenos Aires e era o Sérgio e uma secretária. Né? Então, quando a gente vê hoje aqui a Estruturar e os negócios, né? A história toda ali, dá uma satisfação, dá um orgulho de poder, de alguma forma, ter acompanhado e participado de alguns casos desses. Sérgio bem introduziu, tá? A gente procurou montar aqui essa explanação a partir das dúvidas de vocês, né? Então são dúvidas bastante pertinentes. Nós recebemos 2, 3 momentos, né, Dargon? E aí nós procuramos compilar, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, mas se alguma questão ficar de fora, pessoal, peço que a gente vai tentar esclarecer no final, ou o que não for possível, a gente vai retornar para vocês na sequência, tá bem? Não tenho problema nenhum aqui em falar, pessoal, isso eu não vou saber responder de plano, tá? Já são aí mais de 10 anos lecionando na graduação, né? Direito tributário, pós-graduação também. E, assim, acho que o tema é complexo e o momento é o mais delicado, né? Já vivido. Tá? Não é para assustar, não é para justificar alguma questão, mas ao contrário, é para a gente ter uma visão, né, de que é uma transformação grande e que muita indefinição ainda. O momento hoje é de indefinição. Tá? Então, assim, a gente começa com uma reforma constitucional lá no finalzinho de 23, a lei complementar vai completar um ano agora em janeiro de 26 e, além disso, tem muitas regulamentações que estão surgindo. Tá? Para vocês terem ideia, o comitê gestor de um dos tributos novos do IBS, ele foi instalado provisoriamente. Essa semana eles lançaram um site, então a gente até queria trazer alguma coisa aqui, mas não teve tempo para estudar e preparar algo, tá bem? Então, vamos lá, espero poder esclarecer as dúvidas para vocês e o que vocês quiserem ao final a gente conversa, tá? Então, primeiro ponto, a gente está tratando de uma reforma sobre o consumo, tá? As dúvidas de vocês, o que acontece com o imposto de renda, o que acontece com a contribuição social sobre o lucro líquido, não mudam, tá certo? E não mudam por conta da reforma. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, porque a gente é todo dia bombardeado por informações, né? E o nosso Brasil, além da reforma em curso, a gente está vendo o quê? Mudanças pontuais no imposto de renda, mas que acabam afetando as empresas e as pessoas físicas também, os sócios, quem investe, tá certo? Então, isenção de até 5 mil no imposto de renda da pessoa física.
Não tem nada a ver com a reforma. Está acontecendo no mesmo momento, né? Na mesma lei vai trazer a distribuição sobre os dividendos, a tributação na distribuição dos resultados da empresa. Também não tem nada a ver com a reforma, mas está acontecendo em paralelo e certamente vai impactar uma estrutura de planejamento, uma estruturação societária, um planejamento sucessório, ok? Então, a rigor, o contexto é esse. Lá no final a gente vai ter a extinção do ISS dos municípios, que hoje quem investe em imóveis não paga, né? Tem a questão da administração, que é um serviço, é um pouco diferente, mas quem investe em imóveis, em locação, não paga. ICMS dos estados também não paga. E o PIS e a COFINS, que todas as empresas pagam sobre a receita. Então, esses dois aqui terminam em 2027, o PIS e a COFINS, mas lá em 2033, esses 4 aqui estarão extintos e nós temos 2 novos tributos, ou um IVA que é chamado de dual. Tá? Por que isso, pessoal? O Brasil há muitos anos quer entrar na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Os países, as grandes economias. E uma das barreiras é o quê? A chamada burocracia tributária. Então, um dos motes aqui é justamente uma simplificação. A gente não sabe até que ponto isso vai ser atendido, mas um dos motivos é esse. Muito se fala também na extinção do IPI. E, de fato, na prática, ele deixa de existir. Deixa de ser cobrado, vamos chamar assim, tá certo? Por quê? Porque a técnica que vai ser utilizada em relação ao IPI, que também não afeta diretamente aqui o mercado imobiliário, mas é uma redução de alíquota. O IPI vai ter alíquota zerada, exceto nos produtos que têm lá uma concorrência com a Zona Franca de Manaus, para não acabar economicamente com um regime privilegiado. Na prática, a gente ouve assim que o IPI vai ser substituído pelo IS, né? Então, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o novo vem chamado Imposto Seletivo. No resultado prático é esse. Tecnicamente, não é bem isso, tá? Porque o Imposto Seletivo, ele vem com um caráter que a gente chama de extrafiscal. Ele vem para, claro, vai ter uma arrecadação, mas ele vem com um aspecto de inibir condutas, inibir consumo de produtos que sejam prejudiciais. Para vocês terem ideia, o IPI ele traz hoje já isso. As maiores alíquotas de IPI são sobre tabaco, cosméticos, bebidas alcoólicas, né? E agora no imposto seletivo tem também toda uma questão preocupada com ecologia, com o meio ambiente equilibrado. Ok? Eu vou acabar passando aqui para vocês terem, vamos dizer assim, um esclarecimento sobre essa turbilhão de informações, mas o nosso foco maior vai ser no mercado imobiliário e nas perguntas que vocês trouxeram, ok? O que nós temos então de novidade? Tá? O IBS, que vem substituir um imposto municipal e um estadual. Tá? Então, uma das perguntas que veio, né? De quem que é esse tributo? Qual que é a natureza? E ele é compartilhado, de fato, entre entes federativos diferentes, estados e municípios, ok? Então, nós vamos ter um comitê que vai ser responsável pela gestão. Haverá representantes dos estados e dos municípios. Eu conversava ali fora já, ele foi instituído provisoriamente, os representantes ainda não são definitivos, e aí tem toda uma etapa para a instalação desse comitê. Para nós aqui, então, o imposto seletivo não vai refletir no dia a dia das operações da estruturar, dos investidores, enfim. A União, então, fica com a contribuição, com a CBS, e estados e municípios com o IBS. Por isso que chama, pessoal, até numa terminologia que mundialmente é mais difundida,
um IVA, né? Um Imposto sobre Valor Agregado. Até assim, no Mercosul, países já adotaram essa terminologia e o Brasil ainda está dando esse passo agora. Tá? Então, não é mais um imposto. Nós temos, então, um Imposto sobre Valor Agregado, que ele é um sistema dual. Ele não é único. Eu tenho um imposto federal, que chama contribuição, e o imposto dos estados e municípios, e eles terão regras uniformes, mas a Receita Federal vai administrar, vai arrecadar o tributo federal e o comitê gestor do IBS vai ser responsável por harmonizar e gerir o IBS nacionalmente. É um desafio e tanto, né? 2 órgãos diferentes e vão ter que manter uma similaridade de tratamento em impostos que são gêmeos, vamos chamar assim, né? Eles têm que caminhar no mesmo ritmo. Que mais? Retenção na fonte. Então vamos pensar assim, dia a dia. Já que o imposto de renda não vai ser modificado, quando eu falo em retenção na fonte de imposto de renda, isso não tem modificação, tudo bem? Quando eu tenho então um locatário, pessoa jurídica, pagando aluguel para um locador, pessoa física, o rendimento vai continuar obrigado a ter o desconto do tributo na fonte e o repasse por meio de uma guia separada, tá certo? DIMOB também foi um dos questionamentos de vocês, né? As obrigações acessórias relacionadas aos tributos que estão fora da reforma, elas continuam. Então, continua a obrigatoriedade de entregar a declaração com os mesmos períodos, com as mesmas informações, tá? A tendência é que nós tenhamos o quê? Tenhamos mais obrigações acessórias. A tendência é que nós tenhamos mais obrigações, até porque, a gente falava ali fora, né, João, o nível de controle do fisco em relação às operações, ele vai aumentar e muito, né? Hoje já existe um cruzamento muito grande das informações, ao ponto de chegar, deve ter o quê? Uns 3, 4 anos que começou a declaração pré-preenchida do imposto de renda, né? Então, a ponto de chegar com uma margem de acerto excepcional, né? O volume de informações de cruzamento que já existem. A tendência agora, pessoal, é que isso aumente. Até porque nós já temos notas técnicas da Receita Federal, começando por onde? Por modificar o padrão nacional de emissão de notas fiscais. Então já existem novos campos que ainda não são obrigatórios, né? Porque até não falei do aspecto temporal, mas a gente começa uma transição para a reforma em 2026 e agora já é um momento de adaptação. Quais adaptações, né? Novos campos nas notas fiscais. Por exemplo, lá nos serviços, hoje a gente tem a lei do ISS, com uma atividade lá de administração de imóveis. Ela tem um código lá na lista anexa e ela vai ter uma correspondência na tabela de serviços do IBS e tudo isso já começa, em caráter facultativo, em 2026, a constar das notas fiscais para que possa então haver uma padronização nacional. Realidade aqui de Curitiba, também para serviços, né? Algumas empresas já foram obrigadas a parar de emitir nota fiscal pelo portal do município desde outubro. Agora em novembro, empresas do Simples. Então, a tendência é o quê? Que se descontinuem as emissões de notas municipais e passe a ser utilizado o emissor nacional, lá no portal, no site da Nota Fiscal Nacional, tudo num aspecto de padronização, que é positivo, de centralização, mas que vai gerar um controle absurdo, nunca visto, de informações a respeito das transações de todas as operações, tá certo?
Então a gente está no momento de estruturar essas mudanças nas bases, nos protocolos, nos padrões, para que possa haver então uma uniformidade nacional, né? Que muita gente até tem uma certa dúvida, né? Uma incredulidade se isso vai funcionar ou não, e os modelos, os protocolos estão sendo modificados para isso. A tendência, esse é um dos fatores também para possibilitar o quê, pessoal? Esse eu acho que é talvez a proposta mais arrojada e uma das mais impactantes, tá? Que não vai começar de imediato, mas que é a figura da divisão do pagamento, né? Uma tradução aqui bem grosseira, bem simplista, mas já é separar, no momento que você tem uma operação tributável, o próprio meio de pagamento, a própria instituição financeira já conseguir separar o que é receita da empresa e o que é tributo e fazer essa divisão, essa destinação dos recursos, tá? Semana passada, né, Luiz, saiu no Valor Econômico, o secretário especial da reforma tributária já anunciou um certo recuo em relação ao momento que isso vai acontecer, tá? O que mostra a dimensão da mudança e também um aspecto positivo de ser gradativo, tá? Porque eles vão começar então facultativamente em 2027 nas operações entre empresas. Depois isso vai se tornar obrigatório entre as empresas e num terceiro momento, ainda sem data precisa, aí vai se tornar obrigatório também em relação ao consumidor. As operações de empresa com consumidor final, pessoa física. Por que isso é impactante, pessoal? Em relação a fluxo de caixa. Hoje as empresas apuram os seus tributos mensalmente ou trimestralmente. Então, você tem lá uma receita que você fica no mínimo 30 dias ou 20 e poucos dias e vai pagar o tributo no final do mês seguinte. Num período de inflação, né, isso faz muito sentido. Porque quando isso aqui for implementado plenamente, vai separar já no ato do pagamento, né, na receita lá no varejo, por exemplo, o que é dinheiro da empresa, o que é o tributo que tem que ser destinado para a Receita Federal e para o comitê gestor. Então, uma das grandes mudanças. IR e contribuição sobre o lucro líquido, como a gente já falou, se mantém. A maior dúvida, pessoal, e assim, quem falar que tem a resposta aqui não está falando a verdade. Tá? Qual que vai ser a alíquota? Qual que vai ser a carga? Vai aumentar? Não vai aumentar? A gente já tem algumas certezas. O setor de serviços tende a ser o mais impactado, porque, em geral, não vai ter créditos que possa apurar para compensar, para deduzir da sua base. Tá? Então já tem lá lobby das instituições de ensino, por exemplo. Né? Que mais? A indústria tende a ser beneficiada, porque créditos que hoje eles não conseguem aproveitar plenamente, no ideal, né, vamos falar aqui na norma abstrata, se isso tudo se tornar concreto, eles vão ter um aproveitamento maior desses insumos, desse creditamento, então a indústria tende a ser beneficiada. Né? E atividades, agora o problema é, a gente vai continuar lá com o regime de tributação dos combustíveis e lubrificantes. Cada segmento vai sentir à sua maneira esse impacto. Tá? Aqui o nosso foco, o ramo imobiliário, é um dos mais impactados, eu não tenho dúvida, porque vai continuar com a tributação federal e hoje não há tributação pelo ISS nem pelo ICMS, o que vai passar a acontecer quando tiver plenamente aqui em vigor o IBS, tá certo? 26,5, 27,2, alguns falam em 28,5 de alíquota, mas isso não quer dizer carga tributária efetiva, porque nós temos redutores aqui de 70% na locação e de 50% nas operações de compra e venda, mas a apuração muda.
os creditamentos, o que você vai ter de crédito nas operações anteriores, por isso que é uma interrogação aqui, né? A gente não consegue chegar num número final. A gente consegue estimar, a partir de alíquotas, vamos dizer assim, estimar um pior cenário. A tendência é que, só para entender aqui, pessoal, quando a gente fala de não cumulatividade plena, né, vamos pensar assim, ó, hoje eu compro lá uma garrafa de água, ela começa a produção da água, a produção da embalagem, a cada etapa da cadeia produtiva vai incidindo tributo sobre um valor já tributado. E a ideia é o quê? Que quando quem for envasar a água que alguém já produziu, né, na embalagem que outro já produziu, ele se aproveite dos tributos que já incidiram nas operações anteriores e que a tributação final seja só sobre o valor que ele agregou naquela operação. Por isso que chama de IVA, tá certo? Então essa é a não cumulatividade plena. A gente já vai ver aqui que as construtoras também tendem a ser beneficiadas, justamente por conta desses creditamentos, dos insumos, de tudo que eles possam aproveitar e que não haja tributação sobre algo que já foi tributado nas operações anteriores. Aqui, pessoal, a gente consegue ter uma noção, aqui uma linha do tempo, tá bem? Aqui nós temos os tributos atuais, né, que vão ser extintos, aqui os novos que estão entrando nas cores mais escuras. E aí a linha do tempo, né? Então já a partir de 26 até 33, quando é a previsão que a reforma tem que estar plenamente instituída. Tá? Fora, só abrindo um parênteses aqui, fora a repartição das receitas, que aí a gente tem uma regra de transição de décadas para frente, mas isso diz respeito a estados e municípios, tá? Então vamos lá, 2026, o que a gente pode esperar? PIS e COFINS continuam sendo recolhidos da mesma forma. CBS e IBS já entram em vigor com uma alíquota que eles chamam simbólica, que somada aqui vai dar 1%, sendo 90% dela para a União e 10% para estados e municípios, com uma previsão do quê? Que quem sofrer a incidência dos novos tributos vai poder deduzir do PIS e COFINS o que pagou aqui. Tá certo? É um piloto, é uma transição. Né? Mas eu não tenho PIS e COFINS para deduzir. Existem situações, né? Daí vai ter autorização para compensar com qualquer outro tributo. E ainda numa situação limítrofe, emergencial, vai poder pedir a restituição do que foi pago. Aí vai ter um período de 60 dias, mas pode impactar fluxo de caixa também. Acho que essa é a maior preocupação dos empresários. ICMS e ISS continuam sem alteração. Imposto seletivo ainda não tem a lei regulamentando, mas também não muda. E o IPI segue normal. Em 27 a gente tem um salto um pouquinho maior. Vai ser o último ano do PIS e da COFINS. A CBS já tem uma alíquota aqui que vai ser definida por uma resolução do Senado Federal, tá certo? Então a gente precisa lá de maioria simples para aprovar uma resolução no Senado. Então se a gente considerar que pelo menos 41 senadores têm que estar presentes, né, dos 81 para abrir uma sessão, metade dos presentes pode ser que com 20, 21 senadores se aprove uma resolução. Se for maior o quórum, tem que ter maioria dos presentes, tá certo? Então o Senado Federal vai definir essa alíquota em definitivo. ICMS e ISS seguem, e ainda com a compensação, né, com a dedução do que for pago, e aí o IBS vai ter um fatiamento aqui, ó. Ele começa em 26 só os estados se aproveitando, em 27 a transição, metade para os estados, metade para os municípios. Lá em 28,
segue basicamente sem alteração. E aí, a partir de 29, vocês vão observar que essas alíquotas aqui vão diminuindo dos impostos antigos até chegar à extinção lá em 33, ao passo que a alíquota do IBS vai subindo. Então vejam, a União já começa com a alíquota cheia em 27, estados e municípios vão continuar com seus tributos, com redução de alíquotas e aumento gradativo das alíquotas dos novos tributos. Tá? O que é o interessante aqui, uma leitura? Como hoje quem investe em imóveis nas locações não paga ISS, vai sofrer o quê? Um primeiro salto com o CBS, com o tributo federal, já em 27, mas o IBS vai ser gradativo. Então a gente pode esperar, vamos chamar assim, uma carga crescente, mas ainda em menor dosagem até lá em 2033. Essa eu diria que sim, a grande vantagem, né, a grande notícia boa para o mercado imobiliário é que a maior carga, né, se a gente está falando de carga total de 28, vamos arredondar aqui, a grande parte disso, esses 20%, eles não vêm já no primeiro ano, não vêm de uma vez. Eles vão ser experimentados aqui ao longo de alguns anos. Tá? Essa é a visão otimista. Uma implementação experimental, como a gente estava falando, acabei antecipando aqui já, né, que quem precisar recolher CBS e IBS e não tiver como compensar com PIS e COFINS durante a transição, vai poder fazer o pedido de restituição. O que a gente sempre procura evitar, né? Seja pela questão de fluxo de caixa, seja pela burocracia e pela indefinição. Tudo isso aqui ainda já tem previsão na lei complementar, não podemos, vamos dizer assim, retroceder, mas ainda depende de descer nos detalhes, né? Quando fala que a lei ainda precisa de uma regulamentação, ainda vai vir um decreto, ainda vai vir uma resolução detalhando o como isso vai acontecer no dia a dia. Vamos lá. Aqui acabamos repetindo o que eu já antecipei aí na tabela, tá? Dessa transição gradativa. Deixa eu só ver o nosso tempo aqui para não extrapolar e me permitam passar aqui um pouquinho. Substituição progressiva. Aqui nós repetimos também a mudança das alíquotas. Eu vou acabar passando. Janeiro de 33, pessoal, lá no final. Então nós temos uma migração definitiva com a extinção de ICMS e ISS. IBS com alíquota plena, gerido pelo comitê formado lá pelos representantes, pelos secretários da Fazenda dos 27 estados e pelos 27 representantes dos municípios. Estimando aqui uma alíquota combinada, né, alta, mas que a gente não sabe o impacto financeiro dela por conta do sistema de creditamentos. E assim, uma primeira dúvida que eu tinha, né, eu falei, não vai funcionar esse creditamento, né? Como é que tem que ser um registro muito apurado? Agora, vendo as notas técnicas e os novos padrões nas notas fiscais e daqui a pouco as outras obrigações acessórias, como a própria DIMOB, outras declarações sendo incrementadas, é possível sim que isso aconteça. O que é oportuno falar aqui, pessoal, que tem uma mudança cultural também muito grande, porque hoje, né, eu tenho contadores aqui na sala, me corrijam, mas nós viemos de uma cultura que a empresa é acostumada a fazer tudo, né? Toda a apuração, o que é crédito, o que não é, fazer a declaração, o recolhimento, aguardando lá uma homologação do pagamento. Nós vamos ter agora um controle num nível muito maior e apurações aqui, resultantes créditos que vão nos ser apresentados.
Nós vamos ter que desenvolver mecanismos de controle, de verificação, para fazer essa apuração paralela, para poder verificar se aquilo que o sistema está me apresentando é condizente ou não com aquilo que eu entendo adequado para efeito de apuração, né? Claro que se espera um contencioso, né, uma disputa muito grande inicialmente entre contribuinte e fisco, mas num olhar assim de longo prazo há uma tendência de estabilização, né, devido ao nível de automatização e de uniformização que nós vamos ter. Outras situações que a gente vai sentir, né, vai ser uma sinergia, uma troca ainda maior entre empresas envolvidas numa cadeia produtiva. A gente já está recebendo e-mails de clientes para saber qual que é o nosso nível de conformidade com as regras de transição da reforma tributária. Porque se eu emitir uma nota fiscal errada, não é problema só meu, né? Eu estou interferindo no crédito de quem vem depois. Operações de locação, pessoal, agora aqui falando mais especificamente, né? Então nós temos um redutor de 70%, tá? Até isso foi considerado por quê? Por ser uma atividade que até então não era tributada pelos municípios e estados, isso pesou muito. Para as pessoas jurídicas, então a novidade é o quê? O novo tributo, né? Mas para as pessoas físicas nós temos regras, porque nem toda pessoa física vai ser considerada contribuinte do IBS e da CBS. Então, quem vai exigir aqui uma certa habitualidade? Aquela pessoa que tem um único imóvel locado não vai ser impactada. Mas quem tiver pelo menos 3 imóveis e uma receita aí de 20 mil mensais vai se tornar contribuinte a partir do ano seguinte. Tá? E se exceder dentro do exercício, esses 240, se exceder em 20%, se passar de 288 mil, já se torna contribuinte no próprio exercício. Tá? Há uma tendência aqui o quê? De se revisar estruturas, né? Saber se quem está na pessoa física vale a pena constituir uma empresa, saber se quem já tem uma empresa, se vale a pena continuar no regime de apuração, se tem alguma coisa que possa beneficiar. Embora aqui a grande dúvida é o simples, né? E o simples não é compatível com esse tipo de atividade. Inquilinos, pessoal, dúvida, né? O inquilino, o que vai impactar? A rigor, não muda muito, né? Vai continuar sofrendo retenção de imposto quando for o caso, talvez tenha alguma informação a mais para prestar em termos de obrigação acessória e talvez o mercado reflita isso em termos de preço, né? Porque essa também é uma outra situação que muda. A cultura da precificação vai mudar. Até vou pegar o exemplo lá do varejo, né? Hoje você já calcula o teu preço conforme num custo que você recebe, mas que já vem com tributos embutidos. E a partir da reforma, lá depois de 33, você vai ter o quê? Vai ter o custo do produto e a tua tributação vai ser ao final, porque vai depender dos creditamentos, né? Então, a escolha da estrutura adequada vai influenciar, inclusive, em formação de preços. Imposto retido continua. O Sérgio me perguntou até esses tempos, Elton, vai ter que emitir nota fiscal por conta da locação? De momento não tem previsão, mas é uma tendência, né? E se não for a nota fiscal, né, se a DIMOB não estiver suprindo, vai ter alguma obrigação acessória onde a gente vai fornecer para o fisco as informações de quanto foi pago, para quem, se aquela pessoa jurídica é optante do simples ou se ela está no lucro presumido, aonde que ela está localizada, enfim, o nível de informações vai ter um refinamento que se espera aqui é considerável. Tá? Então tem a possibilidade sim de ter um documento fiscal para atestar
quando ocorreu aquela operação e as suas bases. Que mais? Regra de transição, pessoal. Essa aqui talvez a dúvida mais recorrente e mais atual. Quem recolhe hoje o PIS e COFINS no regime cumulativo se sujeita a uma alíquota de 3,65% sobre a receita. E nas regras de transição da Lei Complementar 214, está previsto que o contribuinte pode optar por continuar com essa forma de tributação, no caso das locações comerciais, pelo prazo de duração do contrato, no das locações residenciais, não além de 31 de dezembro de 28, e para isso ele precisa o quê? Que esse contrato tenha sido celebrado antes da data que a lei entrou em vigor. Tá? Então não pode ser alguém que depois da lei realizou um novo contrato, né? Ou pelo menos que seja um aditivo de um contrato de longa data, mas que ele seja anterior a 16 de janeiro de 25, que eu tenha prova dessa data, e aí só tem dois jeitos, pessoal, é firma reconhecida ou certificado digital, certo? E adicionalmente, esse contribuinte, para fazer a opção, ele precisa dar publicidade a isso. Como? Averbando o contrato de locação lá na matrícula do imóvel, né? O que banco, posto de combustível costuma fazer, mas outras, né? Outros segmentos não, as farmácias não têm por... Fazem, mas não obrigatoriamente, né? Não. Então, o registro de imóveis ou cartório de títulos e documentos. Né? O Dargon, o pessoal dele já levantou até que tem um custo considerável para isso, mas que precisa ser analisado. A lei também prevê que essa publicidade pode ser você disponibilizando esses contratos para a Receita e para o Comitê Gestor até 31/12. E essa data está se aproximando e ninguém sabe, ninguém regulamentou como deve ser feito isso. Né? Como que deve ser feita essa entrega. Então a gente até falava ali no café que a tendência é ter uma prorrogação de prazo, mas que não é confortável contar com isso. Então tem sido uma matéria que a gente acompanha diariamente, né? Se saiu alguma novidade em relação a isso. Agora, outra dúvida aqui é em relação ao efeito prático disso. Tende a ser bom, né? Eu vejo aqui como uma boa opção, mas não deixa de ser uma aposta. Porque a gente ainda não sabe, naquela regra de não cumulatividade, qual que vai ser o número final no regime novo. Então, quem tiver lá 9, 10, 20 anos de contrato pela frente, até por uma questão de cautela, a tendência é continuar adotando esse regime. Mas vai exigir uma contabilização separada, porque as receitas, todas as operações envolvendo o imóvel relacionado a essa forma de tributação, não poderão ser utilizadas para tomar nenhum tipo de crédito no regime, vamos chamar assim, normal do IBS e da CBS. Tá? Então é uma decisão que precisa ser tomada agora e com uma certa obscuridade em relação ao resultado final. Antecipei aqui, né? Então quem adotar esse regime especial de transição não pode apropriar créditos. A lei prevê pagamento definitivo sem direito de restituição ou compensação. Registro em cartório, né? Ou disponibilização para o comitê. Operações de venda, pessoal. Então, a gente continua com o ITBI. Esse é um ponto, né, que ninguém fala. A reforma não afetou o ITBI dos municípios. Ou, quando você tiver uma doação, continua incidindo o imposto estadual, o ITCMD. Além disso, então o mercado imobiliário passa a ser tributado nas receitas de vendas de locações. Né? Hoje, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Depois da reforma, CBS, IBS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Tá? Então aqui foi previsto um redutor de 50%.
para os contribuintes habituais, né? E também aqui uma regra mais temperada para as pessoas físicas, no sentido de que a pessoa física só vai se sujeitar a essa tributação da venda quando ela tiver vendido mais de 3 imóveis no ano calendário anterior, ou que ela venda mais de um imóvel construído por ela própria, com uma idade, esse imóvel tendo uma idade de construção inferior a 5 anos. Tá? Então aquele pequeno construtor que às vezes faz uma casinha, vende, vai precisar olhar se o modelo dele societário, contábil, está adequado ou não com relação a essa nova regra. Já conduzindo aqui para o final, pessoal, esse redutor de ajuste vai se aplicar para construções até 31 de dezembro, em regra, do ano que vem. A ideia é o quê? Que esse redutor de ajuste, né, uma regra de transição, basicamente a pessoa vai poder apurar custo de construção e deduzir do valor de venda, tá? Então vai ter lá a margem dela para trabalhar aqui como uma base tributável. E além disso, se chamou aqui de um redutor social, que um imóvel residencial novo tem lá uma dedução de R$100 mil e lotes para fins residenciais, dedução de 30 mil. Tá? Aqui a ideia é não atingir operações lá de Minha Casa Minha Vida ou outros programas habitacionais. As construtoras têm observado aqui uma tendência de ter uma apropriação de custos maior do que hoje, né? Não quer dizer que vai baratear o imóvel construído, né? Mas é uma regulação, aí, uma acomodação que o mercado possivelmente venha a experimentar. Que mais? Desafios, né? O que a gente vê? Adaptação, não só o mercado imobiliário, mas todos nós, né, vamos sofrer isso. É um período de muita incerteza, né? Assim como eu falei para vocês, eu não tenho receio nenhum de falar de determinada situação, de não saber a resposta ou de precisar de uma pesquisa. E talvez aqui, quando vocês atendem o público de vocês, talvez seja um caminho também, né? Por ser um período de incertezas. Vai ter versões divergentes, né? O contador de uma empresa pensa de uma forma, na outra ponta da mesma operação tem uma leitura diferente. É um período complexo e delicado, né? Até pela complexidade aqui em relação ao sistema de creditamentos. Os cuidados que a gente precisa, pessoal, são, no sentido de ter uma transição mais tranquila possível para essa nova tributação não ser além do necessário, para não impactar a atividade econômica, mas também de uma forma responsável para não gerar nenhum tipo de passivo, né? Seja para o investidor ou aqui pensando na própria estruturar. Pessoal, é isso que nós preparamos. Acabei extrapolando um pouquinho aqui do tempo, como sempre, né? Advogado, quando começa a falar, já viu, né? Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer as perguntas que vocês nos mandaram, que foi o que balizou a montagem aqui desse roteiro. Se eu tiver esquecido de alguma questão, vocês podem trazer aqui nesse momento. E o que precisar, o que surgir, acho que a gente tem aí um tempo para um debate, né, Sérgio? Mas o que ficar, a gente pode também aprofundar alguma pesquisa e trazer para vocês num outro momento. Nós precisamos encontrar mais um microfone. Seria empresta o microfone? Opa! É importante a gente fazer a pergunta. Doutor Elton, obrigado pela sua explanação, estava realmente muito esclarecedora. Eu quero aproveitar o microfone aqui para fazer 2 perguntas de uma vez. Primeiro, você já comentou em relação, deu um spoiler ali, em relação aos aditivos. Acho que isso é bastante pertinente a gente esclarecer, porque a lei fala em contrato original, ao prazo do contrato original. E a gente já teve dúvidas de clientes aqui, é uma dúvida interna nossa, se os aditivos de prorrogação de contrato assinados antes da lei complementar se encaixa
nessa questão da tributação atual? Essa é uma pergunta. E a outra é um comentário que eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais em relação à segurança ou à insegurança da gente aguardar a formação e dar publicidade a esses contratos através do comitê gestor para evitar as custas de registros, porque os registros, eles consideram vários acessórios e cobram por registrar esses acessórios. Por exemplo, um estudo de viabilidade arquitetônica é considerado um acessório. Uma vistoria de entrada é considerado um acessório. Então, tem um custo relativamente alto para esse registro. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Vamos lá, em relação ao que a lei chama ali de contrato vigente, né? Antes de 16 de janeiro de 25. Vigência original. Isso. É que assim, o contrato, vamos lá, é a existência se você tem uma locação. Eu vou chamar assim, o aditivo ou o próprio contrato originário são instrumentos, né? Antigamente a gente falava, isso é papel, né? O que existe, a relação contratual é o que? O locador entregou a chave e o inquilino está lá ocupando o imóvel. Como que isso é documentado? Registrado por meio de um contrato. Então eu tenho lá um instrumento que é o contrato originário e eu posso ter 1, 10, 20 aditivos, tá certo? O que a lei vai considerar para essa regra de transição é a existência do todo, não do instrumento individualizado. Ok? Então se eu tenho eu vou chamar assim, se eu tenho uma locação vigente, tá? Ou respondendo diretamente a tua pergunta, pode ser o aditivo. Perfeito. Ok? Então basta que tenha esse registro com firma reconhecida, assinatura eletrônica anterior à data da lei. O segundo ponto é em relação à forma, né? De fato, a averbação da locação na matrícula aqui no Paraná se sujeita à incidência do FUNREJUS, né? Que muitas vezes eles vão considerar o período todo do contrato, o que pode dar uma quantia que desestimule essa solução. No registro de títulos e documentos, como a tua equipe bem levantou, Sérgio, eles vão considerar o quê? Contrato, aditivos e todos os anexos ou acessórios, né? Como você bem exemplificou. E cada ato desse é um documento sujeito a um registro que lá no títulos e documentos vai ter uma cobrança. Então também acaba ou pode gerar, a depender do contrato, do número de aditivos e do número de anexos, uma cifra que desestimule, que não torne atrativa essa solução. Claro que não é seguro aguardar o comitê, né? A regulação. Ainda mais falando de Brasil e de 40 dias aí até o final do ano, né? Tem feriado semana que vem. É preocupante, né? E é uma decisão difícil. Mas vamos lá. O investidor, o locador mais cauteloso, nós, advogados, vamos sempre recomendar para resolver, liquida a fatura. É melhor você ter um ônus financeiro, ainda que considerável e não esperado agora, para você, como a gente falava ali, o sujeito tem mais 9 anos de locação pela frente, né? São 9 anos de tributação sobre a receita bruta na regra de transição a uma alíquota de 3,65. Tá? É uma decisão difícil, né? Mas pensando assim também por outro lado numa seriedade, numa previsão legal, o fisco não pode punir um contribuinte por uma demora que é do fisco. Então eles não podem disponibilizar, vou exagerar aqui, né? No dia 30 a forma de fazer com prazo para o dia seguinte. Tá? Eu não quero acreditar numa armadilha dessa. Tá certo? Então, assim, é caso e caso, né? Vai ter um empresário que vai optar a fazer, vai ter quem vai acreditar e esperar o prazo da lei, da regulamentação. Obrigado. Imagina. Tem perguntas? Basicamente, minhas perguntas você fez. Não, eu tenho uma pergunta que só falar. Tá. Eu tenho uma pergunta que não está nem na legislação e nem na tua apresentação. Mas eu penso que, como a gente labuta nessa área,
Em nenhum momento se falou de permuta, né? Porque a permuta, quando se fala em venda de um imóvel, ela tem uma característica, a permuta totalmente diferente. Se você não tiver a resposta agora, a gente pode conversar para frente. Porque quando eu tenho, ou eu, uma pessoa física ou pessoa jurídica, tem um imóvel e faz uma permuta, na realidade, a realização financeira acontece quando ele vendeu o imóvel. E a Receita também tem aí umas pegadinhas quando você faz permuta. Então, só para você, se puder dar um panorama geral, o que acontece com a permuta e se vai entrar, não vai entrar, enfim. Porque eu encaro a permuta, na realidade, como eu te falei, eu vou tributar o dia que eu realizar o financeiro desse imóvel permutado, né? Obrigado. Perfeito, obrigado. A lei, eu até evitei trazer termos técnicos aqui, né? Talvez até constou aqui, mas a lei fala em locação, cessão, várias formas, várias denominações para uma mesma operação. E, de fato, a gente não mencionou a permuta. Vamos lá. Eu estou trocando imóveis, né? Hoje, a gente tem um raciocínio parecido em relação à chamada permuta com torna ou sem torna. Então, quando eu tenho só troca de imóvel por imóvel, de fato não tenho o que tributar. Não tem receita. Eu tenho uma alienação, que é o termo que a lei usa, né? Eu tenho uma troca de titularidade, o titular jurídico inverte, né? De um bem e outro, mas eu não tenho uma expressão econômica imediata. Então, de fato, a lei prevê basicamente o que o imposto de renda hoje regula em relação à permuta com torna ou sem torna. Então, o que a gente espera do novo modelo é o quê? Que a simples troca de imóveis também não tenha tributação imediata. E daí eu concordo com o senhor que o momento vai ser a receita. Eu permutei um imóvel e o imóvel que eu recebi, eu loteei ou eu fiz um condomínio e vou vender as unidades. Quando eu for vender as unidades, eu vou apurar o meu custo, a minha receita e vou oferecer para tributação. Tá? Diferente é o quê? Eu fiz essa troca e recebi uma soma em dinheiro. Aí, se eu tenho uma repercussão econômica imediata, esse valor do dinheiro eu tenho que tributar agora. Desculpe não ter mandado a pergunta. Imagina. Mas me surgiu realmente agora aqui na apresentação. Perfeito. E se surgir depois, o senhor, por favor, nos encaminhe. Mais alguém tem pergunta? Aqui, ó. Vou tentar seguir a ordem aqui, pessoal, não quero injustiçar ninguém. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida referente a isso é considerar a pessoa, seja física ou jurídica, como contribuinte, que tem aqueles dois condicionantes, que é a quantia faturada no ano e a quantidade de propriedades, né, de imóveis. Tá. Se ele atingiu isso, ele torna contribuinte. Caso no ano seguinte ele não atinja esse faturamento mínimo, ou se no caso se desfaça de uma propriedade, ele deixa de contribuir, deixa de ser considerado um contribuinte? É interessantíssima pergunta. É interessantíssima pergunta e até porque, assim, a lei não trata disso. A lei trata de quem se torna contribuinte. Vamos lá, tentar alguma analogia, alguma comparação em relação a regimes tributários, lá que você faz uma opção no início do ano. Então, agora, em dezembro, eu posso optar que em 2026 eu vou estar no Simples Nacional. Agora, em janeiro, no meu primeiro recolhimento, eu vou decidir se eu apuro pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Ou outros segmentos que a gente atende lá no escritório que integram aquela desoneração da folha. Então, ele lá no primeiro recolhimento de INSS do ano, ele vai dizer se ele vai apurar sobre a folha ou sobre a receita bruta. Né? Aqui a gente não tem um paralelo. O único critério que a lei nos traz, por enquanto, é o que foi trazido aqui para vocês. Então, quem tem lá 3 imóveis locados e ultrapassar a receita, vamos dizer assim, em 26, em 27 ele se tornou contribuinte. Pode ser que em 27 ele venda um dos imóveis e não se torne, deixe de atender os critérios legais. Por um raciocínio, vamos chamar assim, lógico,
e por essas outras experiências aqui que eu trouxe, eu quero acreditar que no ano que se ele vendeu um daqueles 3 imóveis locados e a receita dele reduziu, no exercício seguinte ele não atende os requisitos de contribuinte, tá certo? Mas, repito, a lei é omissa em relação a isso e eu não li nada a respeito, né, do deixar de ser contribuinte. Eu acredito que seja essa a interpretação, mas isso também, pessoal, é muito próprio desse momento, né, desse momento de incertezas. E ainda tem o inverso, né? Alguém não é contribuinte pelos 240 e ao longo de um ano ele passa a ser. Como é que fica? Loca mais de um imóvel. Né? Exatamente. Nada disso está definido, como também o caso de a empresa do simples ou do presumido, quando extrapola o desenquadramento pela própria receita. Então, a gente tem que aguardar o que vai acontecer com isso mesmo. A única previsão que tem a respeito disso, de se tornar contribuinte ao longo do exercício, ou melhor, no próprio exercício, é quando aquele limite de 240 mil for extrapolado durante o ano. Então, se excedeu os 288 mil, já se torna contribuinte de imediato.